Brincar com as emoções de alguém é cruel e insensível, especialmente quando essa pessoa te ama incondicionalmente e deposita toda a sua confiança em você. Nessas situações, a decepção e o ressentimento podem ser os resultados menos danosos. Um dos exemplos mais comuns desse tipo de manipulação é o breadcrumbing, um comportamento em que alguém dá a outra pessoa apenas atenção suficiente para mantê-la interessada. É tudo sobre flerte sutil, elogios e iludir alguém. Tudo isso sem ter intenções reais por trás dessas ações. É uma forma calculada de engano, onde a vítima fica agarrada a uma falsa esperança. A história de uma jovem americana chamada Aaron Corwin abalou toda a nação em 2014 devido à sua brutalidade e frieza. Aaron, que estava grávida na época, foi atraída para uma armadilha mortal por alguém em quem confiava profundamente, alguém que ela amava e com quem imaginava um futuro. O que torna esse crime ainda mais perturbador é o quão meticulosamente ele foi planejado. Aaron não tinha ideia de que estava caminhando direto para o perigo. A pessoa que ela amava mascarou suas intenções tão bem que Aaron nunca suspeitou da traição que a aguardava. Se tudo tivesse acontecido de acordo com o plano do perpetrador, esse caso poderia ter permanecido sem solução. Mas o destino pareceu intervir. Peças-chave de evidência, provas claras e inegáveis, conseguiram sobreviver, garantindo que a verdade acabaria vindo à tona. Aaron Agnes Corwin, nascida em 15 de julho de 1994 na pequena cidade de Hope Bridges, Tennessee, era a mais nova de 3 irmãos e a única filha de uma família de classe média. Crescendo ao lado de seus 2 irmãos mais velhos, Aaron sempre foi cercada de cuidado e proteção. Eles cuidavam dela, guiando-a pelos altos e baixos da vida. Desde cedo, Aaron se destacou por sua natureza gentil e bondosa. Ela era quieta, amigável e se saía bem na escola. Seu sonho era um dia se tornar veterinária. Aos 14 anos, ela começou a se voluntariar em um abrigo local de animais, dedicando seu tempo a ajudar animais abandonados e perdidos. No entanto, Aaron tinha um coração sensível, e ver os animais sofrerem ou saber que eles não podiam ser salvos a afetava emocionalmente. Isso eventualmente a levou a abandonar seus planos de seguir uma carreira médica. Junto com seus irmãos, Aaron começou a praticar equitação em um clube equestre próximo. Ela não apenas era apaixonada por isso, mas também era talentosa. Ao longo dos anos, ela competiu em vários eventos, ganhando prêmios e reconhecimento por suas habilidades. Foi nesse mesmo clube de equitação que Aaron, aos 12 anos, conheceu Jonathan Corwin, um garoto que mais tarde se tornaria uma das pessoas mais importantes de sua vida. Jonathan era apenas um ano mais velho que Aaron, e como ela, nasceu e foi criado em Hope Bridges. Os dois criaram um vínculo rápido sobre interesses em comum, passando horas juntos nos estábulos. O que começou como uma simples amizade, gradualmente se aprofundou à medida que cresciam, evoluindo para um relacionamento romântico durante a adolescência. No aniversário de 16 anos de Aaron, Jonathan deu a ela um anel delicado, algo que parecia muito com uma aliança de promessa, e formalmente pediu permissão aos pais dela para namorá-la. Os pais de Aaron conheciam Jonathan há anos e tinham uma boa impressão dele. Eles acreditavam que sua filha estava em boas mãos e deram sua bênção de bom grado. A partir daquele momento, Aaron e Jonathan eram oficialmente um casal. Jonathan sempre sonhou em se juntar ao exército. Ele era determinado e focado nesse objetivo, mas deixar Aaron para trás não era algo que ele estava disposto a fazer. Depois de se formar no ensino médio, ele adiou o alistamento por um ano para que Aaron pudesse terminar a escola e eles pudessem seguir em frente juntos. Em 2012, o casal se casou em uma pequena cerimônia íntima, cercada por seus amigos e familiares mais próximos. Jonathan tinha 19 anos na época e Aaron havia acabado de completar 18. Pouco depois do casamento, Jonathan assinou um contrato militar e começou oficialmente seu serviço.
Ele foi designado para o Centro de Combate Aéreo do Corpo de Fuzileiros Navais, em 29 Palms, Califórnia, uma base remota no coração do deserto. Aaron arrumou sua vida no Tennessee e o seguiu para o oeste, ansiosa para começar sua nova vida juntos. Mas nada poderia tê-la preparado para o que a vida em uma base militar realmente seria. Isolada em uma paisagem árida, os dias pareciam longos e repetitivos. Aaron havia colocado seus próprios planos, como faculdade e carreira, em espera para apoiar Jonathan, mas a realidade da vida militar era muito mais difícil do que ela imaginava. Ainda assim, Aaron era resiliente. Ela fez o melhor da situação, entrando em contato com os vizinhos e rapidamente construindo conexões dentro da comunidade. Ela se adaptou, encontrou pequenas alegrias nos momentos cotidianos e manteve contato próximo com sua família. Ela frequentemente ligava para sua mãe, compartilhando histórias sobre sua nova vida na Califórnia, seu casamento e os desafios e destaques de ser uma esposa militar. Morando ao lado dos Corwin estavam duas outras famílias jovens, Christopher Lee e sua esposa Nicole, junto com sua filha de 3 anos, Liberty, e o casal Connor e a Ellen Malachi. Esses eram os vizinhos com quem Aaron e Jonathan mais se aproximaram, formando laços fortes que rapidamente se transformaram em amizades significativas. Aaron estava fazendo o melhor para se ajustar à sua nova vida, focando em fazer sua casa parecer um lar verdadeiro, quente, aconchegante e acolhedor. Enquanto os homens estavam fora em serviço, Aaron passava tempo com seus vizinhos. Eles frequentemente se visitavam, ajudavam nas tarefas diárias e tinham conversas sinceras. De todos os seus novos amigos, Aaron se tornou especialmente próxima de Ellen. Ela a via não apenas como uma vizinha, mas como uma confidente. Alguém com quem ela podia realmente se abrir sobre suas preocupações, sonhos e lutas pessoais. Os fins de semana eram frequentemente passados juntos como um grupo. As 3 famílias faziam churrascos no quintal, jogavam tênis ou videogames, ou se reuniam em frente à TV para maratonas de filmes. A pequena Liberty era o coração desses encontros. Sendo a única criança por perto, ela recebia muita atenção, sempre mimada com doces e cercada por adultos ansiosos para garantir que ela nunca se sentisse deixada de fora. Mas, sob a superfície dessa vida suburbana aparentemente perfeita, as coisas entre Aaron e Jonathan estavam lentamente começando a se desfazer. Para ser justo, nenhum dos dois estava totalmente preparado para as realidades do casamento. Eles haviam se casado quando mal eram mais que adolescentes, ainda descobrindo a vida. E agora, vivendo em uma cidade isolada no deserto, a pressão das responsabilidades diárias estava cobrando seu preço. Um dos maiores desafios que eles enfrentavam era a tensão financeira. O dinheiro estava apertado. Tão apertado que muitas vezes eles tinham que cortar custos apenas para cobrir o essencial, deixando pouco espaço para qualquer coisa extra. O estresse de constantemente fazer orçamentos e a falta de estabilidade só aprofundavam as rachaduras que se formavam em seu relacionamento. Eles também começaram a notar pequenos defeitos um no outro, coisas que durante a fase de lua de mel haviam sido fáceis de ignorar. Sendo jovens e inexperientes, eles lutavam para se comunicar adequadamente, muitas vezes deixando pequenos desentendimentos se transformarem em conflitos maiores. As discussões se tornaram mais frequentes, lentamente desgastando o amor que uma vez os mantinha unidos. Na primavera de 2013, Aaron descobriu que estava grávida. Apesar da crescente tensão em seu casamento, essa notícia encheu tanto Aaron quanto Jonathan de esperança e felicidade. Todas as suas preocupações pareciam desaparecer no fundo, enquanto eles se concentravam na empolgação de receber uma nova vida. Aaron mal podia esperar para compartilhar a notícia. Ela ligou para seus pais, que ficaram emocionados com a ideia de se tornarem avós, e até postou sobre isso nas redes sociais, deixando amigos e familiares distantes saberem do momento feliz. Para Aaron, não havia dúvida sobre quem seria a madrinha.
Ela escolheu a Ellen sem hesitação. Sua amizade havia se tornado uma das partes mais brilhantes da vida de Aaron, e ela queria que sua amiga mais próxima tivesse um papel especial no futuro de seu filho. Durante os primeiros meses, Aaron estava radiante de empolgação. Ela dedicou sua energia a planejar e sonhar com a vida que estava por vir. Mas, no início de junho, quando ela estava com apenas 3 meses de gravidez, tudo mudou. Aaron sofreu um aborto espontâneo, uma perda devastadora que a deixou emocionalmente arrasada. A dor era avassaladora. Aaron caiu em uma depressão profunda, lutando para lidar com a dor de perder sua gravidez. Mas o que tornava ainda mais difícil era que todos ao seu redor sabiam que ela estava esperando. Amigos e familiares continuavam ligando, ansiosos para oferecer parabéns e verificar como ela estava. Cada ligação forçava Aaron a reviver a dor enquanto ela explicava a tragédia repetidamente. O peso dessa perdurava, deixando cicatrizes emocionais que Aaron carregava consigo nos meses que se seguiram. Para Aaron e Jonathan, que estavam ansiosamente se preparando para se tornarem pais, o aborto espontâneo foi um golpe devastador que abalou profundamente seu relacionamento já frágil. Eles começaram a se afastar novamente, cada um lidando com a perda à sua maneira. Jonathan lutou para encontrar as palavras certas para confortar sua esposa, enquanto Aaron se isolou, muitas vezes dizendo que sentia que havia perdido todo o sentido de propósito. Em seus momentos mais sombrios, Aaron, inesperadamente, encontrou conforto em Christopher Lee, seu vizinho. Christopher era 6 anos mais velho que Aaron, e em seus olhos parecia mais maduro que Jonathan. Ele tinha um charme natural que o tornava a vida da festa, facilmente cativando as pessoas com suas histórias e humor leve. Mas, por trás dessa personalidade extrovertida, escondia-se uma depressão profunda e de longa data, enraizada em cicatrizes emocionais que ele raramente deixava alguém ver. Christopher frequentemente fazia piadas sombrias sobre mortalidade, até mesmo sugerindo que um dia poderia escolher deixar este mundo em seus próprios termos. A maioria das pessoas descartava esses comentários como humor negro, mas Aaron sentia que havia uma dor real por trás de suas palavras. Suas conversas se tornaram mais frequentes e mais pessoais, enquanto eles encontravam conforto em compartilhar suas lutas internas. A conexão entre eles cresceu mais forte, embora ambos tentassem manter limites, pelo menos no início. Uma noite, durante uma de suas conversas mais intensas, Christopher confessou algo profundamente perturbador. Ele admitiu que, em momentos de desespero extremo, ele brincava com um jogo perigoso. Carregava uma única bala em seu revólver, girava o cilindro e puxava o gatilho enquanto apontava para sua própria cabeça. Era um ato imprudente que ele mantinha escondido de todos, incluindo sua esposa. Aaron era a única pessoa em quem ele havia confiado o suficiente para contar. Com o tempo, Aaron e Christopher se tornaram inseparáveis. Eles compartilhavam seus medos mais profundos, frustrações e segredos, e não demorou muito para que ambos percebessem que seus casamentos não eram tão perfeitos quanto pareciam para os outros. Christopher abriu-se sobre como havia se casado jovem, se tornado pai cedo, e com o tempo seus sentimentos por sua esposa haviam desaparecido. Aaron também admitiu que o amor que uma vez sentiu por Jonathan agora estava obscurecido pela distância e decepção. Em Christopher, ela se sentiu compreendida de uma maneira que não havia sentido há muito tempo. Em fevereiro de 2014, os Corvin convidaram Christopher e sua esposa Nicole para uma noite casual de assistir a Game of Thrones. Aaron não era particularmente fã do programa. Ela achava violento demais. Então, depois de um tempo, ela se desculpou e foi para outro quarto para navegar nas redes sociais. Não muito depois, Christopher a seguiu. Enquanto isso, Jonathan e Nicole ficaram na sala de estar, continuando o programa sozinhos. Aaron e Christopher conversaram por um tempo, até que um silêncio constrangedor encheu o quarto. Então, sem aviso,
Christopher se inclinou e a beijou. Aaron não se afastou. Ela o beijou de volta. Naquele momento, toda a tensão entre eles veio à tona, e eles se encontraram envoltos nos braços um do outro, esquecendo tudo ao seu redor. Aquele beijo foi a linha que ambos haviam prometido não cruzar, mas agora que ela havia sido quebrada, não havia como voltar atrás. No dia seguinte, eles marcaram de se encontrar em um local isolado, onde se tornaram fisicamente íntimos pela primeira vez. Depois disso, seus encontros secretos se tornaram regulares, e a cautela inicial que os mantinha sob controle desapareceu completamente. Christopher confessou a Aaron que ele não amava mais sua esposa e estava apenas permanecendo no casamento por causa de sua filha, Liberty. Ele afirmou que não tinha coragem de sair, mas prometeu que se algum dia o fizesse, lutaria pela custódia. Ele pintou para Aaron um quadro de um futuro, onde eles poderiam ficar juntos e criar Liberty como uma família. Aaron acreditou nele de todo o coração. Ela havia se apaixonado profundamente por ele e estava convencida de que sua conexão era real. Em março de 2014, alguns meses após o início do intenso caso secreto de Aaron e Christopher, a Ellen testemunhou acidentalmente algo que a deixou chocada. Da janela, ela viu Aaron e Christopher se beijando apaixonadamente. Chocada e profundamente magoada com o que acabara de ver, a percepção de Ellen sobre Aaron mudou completamente. Embora furiosa, ela escolheu não expor sua amiga, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, ela confrontou Aaron diretamente, pedindo que ela terminasse o caso antes que saísse ainda mais do controle. Aaron ficou dominada pela vergonha. Ela desabou em lágrimas, implorando para que a Aileen não contasse a ninguém. A Aileen relutantemente concordou, mas a tensão agora era insuportável. Parecia que a verdade estava pendurada por um fio, pronta para se romper a qualquer momento. Apesar do crescente risco de serem expostos, Aaron e Christopher não conseguiam parar. Eles estavam intoxicados pela emoção e pela conexão emocional. Aaron havia se apegado especialmente à filha de Christopher, Liberty, e frequentemente fantasiava em criá-la ao lado de Christopher como uma família. Mas logo Nicole, a esposa de Christopher, começou a sentir que algo estava errado. Seu marido havia se tornado distante, mais frio, e sua relação física havia praticamente desaparecido. Christopher era 6 anos mais velho que Aaron, e em seus olhos parecia mais maduro que Jonathan. Ele tinha um charme natural que o tornava a vida da festa, facilmente cativando as pessoas com suas histórias e humor leve. Mas, por trás dessa personalidade extrovertida, escondia-se uma depressão profunda e de longa data, enraizada em cicatrizes emocionais que ele raramente deixava alguém ver. Christopher frequentemente fazia piadas sombrias sobre mortalidade, até mesmo sugerindo que um dia poderia escolher deixar este mundo em seus próprios termos. A maioria das pessoas descartava esses comentários como humor negro, mas Aaron sentia que havia uma dor real por trás de suas palavras. Suas conversas se tornaram mais frequentes e mais pessoais, enquanto eles encontravam conforto em compartilhar suas lutas internas. A conexão entre eles cresceu mais forte, embora ambos tentassem manter limites, pelo menos no início. Uma noite, durante uma de suas conversas mais intensas, Christopher confessou algo profundamente perturbador. Ele admitiu que, em momentos de desespero extremo, ele brincava com um jogo perigoso. Carregava uma única bala em seu revólver, girava o cilindro e puxava o gatilho enquanto apontava para sua própria cabeça. Era um ato imprudente que ele mantinha escondido de todos, incluindo sua esposa. Aaron era a única pessoa em quem ele havia confiado o suficiente para contar. Com o tempo, Aaron e Christopher se tornaram inseparáveis. Eles compartilhavam seus medos mais profundos, frustrações e segredos, e não demorou muito para que ambos percebessem que seus casamentos não eram tão perfeitos quanto pareciam para os outros. Christopher abriu-se sobre como havia se casado jovem, se tornado pai cedo
E com o tempo, seus sentimentos por sua esposa haviam desaparecido. Aaron também admitiu que o amor que uma vez sentiu por Jonathan agora estava obscurecido pela distância e decepção. Em Christopher, ela se sentiu compreendida de uma maneira que não havia sentido há muito tempo. Em fevereiro de 2014, os Corvin convidaram Christopher e sua esposa Nicole para uma noite casual de assistir a Game of Thrones. Aaron não era particularmente fã do programa. Ela achava violento demais. Então, depois de um tempo, ela se desculpou e foi para outro quarto para navegar nas redes sociais. Não muito depois, Christopher a seguiu. Enquanto isso, Jonathan e Nicole ficaram na sala de estar, continuando o programa sozinhos. Aaron e Christopher conversaram por um tempo, até que um silêncio constrangedor encheu o quarto. Então, sem aviso, Christopher se inclinou e a beijou. Aaron não se afastou. Ela o beijou de volta. Naquele momento, toda a tensão entre eles veio à tona, e eles se encontraram envoltos nos braços um do outro, esquecendo tudo ao seu redor. Aquele beijo foi a linha que ambos haviam prometido não cruzar, mas agora que ela havia sido quebrada, não havia como voltar atrás. No dia seguinte, eles marcaram de se encontrar em um local isolado, onde se tornaram fisicamente íntimos pela primeira vez. Depois disso, seus encontros secretos se tornaram regulares, e a cautela inicial que os mantinha sob controle desapareceu completamente. Christopher confessou a Aaron que ele não amava mais sua esposa e estava apenas permanecendo no casamento por causa de sua filha, Liberty. Ele afirmou que não tinha coragem de sair, mas prometeu que se algum dia o fizesse, lutaria pela custódia. Ele pintou para Aaron um quadro de um futuro, onde eles poderiam ficar juntos e criar Liberty como uma família. Aaron acreditou nele de todo o coração. Ela havia se apaixonado profundamente por ele e estava convencida de que sua conexão era real. Em março de 2014, alguns meses após o início do intenso caso secreto de Aaron e Christopher, a Ellen testemunhou acidentalmente algo que a deixou chocada. Da janela, ela viu Aaron e Christopher se beijando apaixonadamente. Chocada e profundamente magoada com o que acabara de ver, a percepção de Ellen sobre Aaron mudou completamente. Embora furiosa, ela escolheu não expor sua amiga, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, ela confrontou Aaron diretamente, pedindo que ela terminasse o caso antes que saísse ainda mais do controle. Aaron ficou dominada pela vergonha. Ela desabou em lágrimas, implorando para que a Aileen não contasse a ninguém. A Aileen relutantemente concordou, mas a tensão agora era insuportável. Parecia que a verdade estava pendurada por um fio, pronta para se romper a qualquer momento. Apesar do crescente risco de serem expostos, Aaron e Christopher não conseguiam parar. Eles estavam intoxicados pela emoção e pela conexão emocional. Aaron havia se apegado especialmente à filha de Christopher, Liberty, e frequentemente fantasiava em criá-la ao lado de Christopher como uma família. Mas logo Nicole, a esposa de Christopher, começou a sentir que algo estava errado. Seu marido havia se tornado distante, mais frio, e sua relação física havia praticamente desaparecido. Uma noite no início de junho, enquanto Christopher tomava banho, Nicole cedeu às suas suspeitas. Ela pegou silenciosamente o telefone dele e começou a rolar pelas mensagens. Seus piores medos foram confirmados. Ela encontrou mensagens explícitas entre Christopher e Aaron. A revelação foi como um soco no estômago. Nicole estava furiosa. A traição foi ainda pior, pelo fato de que a outra mulher era alguém que ela considerava uma amiga. Consumida pela raiva, ela confrontou Christopher, ameaçando o divórcio e jurando que ele nunca mais veria Liberty. Mas ela não havia terminado. Ainda furiosa, Nicole foi até o apartamento dos Corwin e, sem se conter, contou a Jonathan tudo sobre o caso de sua esposa, na frente de ambos. Ela deu um tapa no rosto de Aaron e a avisou para nunca mais se aproximar de Christopher. Jonathan ficou arrasado.
Uma tempestade de emoções, vergonha, desgosto, raiva e pura descrença o atingiu de uma só vez. Levou algum tempo para ele processar tudo, mas quando ele e Aaron finalmente se sentaram para conversar, eles tomaram uma decisão surpreendente. Apesar de tudo, eles tentariam salvar seu casamento. Christopher, por outro lado, teve que lutar muito para reconquistar a confiança de Nicole. Ela estava à beira de deixá-lo, e ele sabia que, se ela seguisse em frente, ele poderia perder Liberty para sempre. Para evitar isso, ele prometeu cortar todos os laços com Aaron. Por um tempo, parecia que ambos os casais estavam tentando consertar as coisas. Mas velhos hábitos são difíceis de mudar. Não demorou muito para que Aaron e Christopher voltassem ao caso. Desta vez, no entanto, eles eram muito mais cautelosos, mantendo seus encontros em segredo e suas conversas codificadas. Ainda assim, nenhum segredo poderia prepará-los para o que viria a seguir. Pouco depois do escândalo, Christopher decidiu deixar o serviço militar e se mudar com Nicole e Liberty para o Alasca, para um novo começo. Foi nessa época que Erin descobriu que estava grávida novamente. Quase imediatamente, ela suspeitou que Christopher era o pai. Apesar de tudo, Aaron ainda estava apaixonada por ele e se agarrava à esperança de que eles poderiam eventualmente ficar juntos. Quando ela contou a Christopher sobre a gravidez, ele ficou chocado. Isso era a última coisa que ele esperava ou queria. Nicole mal havia perdoado ele pelo caso, e a notícia da gravidez de Aaron teria destruído completamente o que restava de seu casamento. A dura realidade era que Christopher nunca havia planejado seriamente deixar Nicole por ela. O caso havia sido mais sobre paixão do que compromisso. Aaron, no entanto, ainda acreditava no futuro que havia imaginado. Determinada a ser honesta, ela confessou tudo para Jonathan, incluindo a gravidez. Mas a reação de Jonathan foi inesperada. Em vez de explodir de raiva, ele calmamente disse que a perdoava e estava disposto a criar o bebê como seu, mesmo que não fosse biologicamente dele. Mas Aaron havia tomado sua decisão. Ela queria ficar com Christopher. Ela contou aos pais sobre a gravidez, mas manteve os detalhes mais complicados para si, decidindo que essas coisas eram melhor discutidas pessoalmente, não por telefone. Enquanto isso, ela planejava ter uma última conversa com Christopher, ainda se agarrando à esperança de que ele mudaria de ideia, deixaria Nicole e finalmente se comprometeria com o futuro que Aaron havia sonhado criando Liberty e seu filho ainda não nascido juntos. Em 29 de junho, Jonathan ligou para a polícia para relatar que sua esposa grávida de 19 anos, Aaron, havia saído para uma caminhada na tarde anterior e nunca havia voltado para casa. No dia anterior, Aaron havia falado com sua mãe por telefone, fazendo planos para sua próxima visita. Aaron queria explorar as trilhas de caminhada no Parque Nacional de Joshua Tree, nas proximidades com antecedência, na esperança de levar sua mãe lá durante sua estadia. Era um sábado, e Aaron disse a Jonathan que voltaria à noite. Ela insistiu que ele não precisava ir com ela, sabendo que ele estava exausto. Confiando em seu julgamento, Jonathan ficou em casa e acabou adormecendo. Quando ele acordou na manhã seguinte e percebeu que Aaron ainda não havia voltado, o pânico se instalou. Ele procurou por toda a área de habitação militar, mas não encontrou nenhum vestígio dela ou de seu carro. Temendo que algo terrível tivesse acontecido e que o tempo fosse crítico, ele finalmente chamou a polícia. O telefone de Aaron ia direto para o correio de voz, o que era altamente incomum para ela. Jonathan disse aos policiais que, embora seu casamento tivesse enfrentado seus desafios recentemente, Aaron nunca simplesmente desapareceria sem avisar alguém. Sua honestidade sobre o relacionamento conturbado imediatamente levantou bandeiras vermelhas para os investigadores, que agora o viam como o principal suspeito. Os detetives acharam seu relato suspeito. Por que ele deixaria sua esposa grávida ir caminhar sozinha? Por que ele não havia relatado o seu desaparecimento mais cedo, em vez de perder um tempo precioso procurando por ela sozinho? Essas questões colocaram Jonathan sob forte escrutínio. No entanto, a teoria inicial permaneceu simples. Aaron
poderia ter se perdido na vasta extensão do Parque Nacional de Joshua Tree. O parque, que abrange centenas de milhares de acres, tem trilhas bem mantidas e áreas isoladas e acidentadas. As equipes de busca foram rapidamente enviadas e não demorou muito para que encontrassem o carro de Aaron. Mas algo estava estranho. O veículo não estava estacionado perto da entrada principal ou em nenhum dos estacionamentos designados normalmente usados pelos visitantes. Em vez disso, ele estava escondido em uma área remota e pouco frequentada. As marcas ao redor do carro revelaram uma pista perturbadora. Aaron havia saído do banco do motorista, mas não havia seguido em direção às trilhas do parque. Em vez disso, ela havia caminhado diretamente para outro veículo estacionado nas proximidades. Ela entrou no banco do passageiro daquele carro, que então partiu, desaparecendo mais fundo no deserto. O mistério agora mudou. Quem a Aaron havia encontrado naquele dia e para onde eles foram? A busca se expandiu. Dezenas de voluntários se juntaram ao esforço, junto com cães de busca, equipes de resgate e helicópteros militares, vasculhando o terreno acidentado. Ainda assim, apesar da operação massiva, não havia sinal de Aaron. À medida que os investigadores se aprofundavam, o álibi de Jonathan começou a se sustentar. Câmeras de vigilância e depoimentos de testemunhas confirmaram que ele não havia saído do complexo de habitação militar entre o momento em que Aaron partiu e quando ele finalmente chamou a polícia. Com isso, as suspeitas contra ele foram descartadas. Mas logo uma nova pista surgiu. Amigos revelaram que Aaron havia se envolvido em um relacionamento secreto com Christopher Lee, seu vizinho casado. Não era apenas um caso. Havia uma chance de que Christopher fosse o pai do filho ainda não nascido de Aaron. Essa informação crucial veio de Aileen, a amiga mais próxima de Aaron, que estava ciente do caso e de suas complicações. Aileen também contou aos detetives que Aaron estava planejando deixar Jonathan e esperava que Christopher fizesse o mesmo. Mas, nas semanas que antecederam o desaparecimento de Aaron, Christopher havia se distanciado, evitando Aaron e mostrando um medo crescente de que a gravidez fosse exposta. Sua esposa, Nicole, mal havia perdoado ele pela primeira traição. Se ela descobrisse que Aaron estava carregando seu filho, seria o fim de seu casamento de uma vez por todas. E desta vez, não haveria chance de reconciliação. Durante os interrogatórios iniciais, Christopher tentou minimizar sua conexão com Aaron, insistindo que eles não eram mais que amigos. No entanto, quando os detetives apresentaram as evidências que já haviam coletado, ele relutantemente admitiu o caso, mas afirmou que havia terminado. Naquele momento, não havia evidências concretas suficientes para mantê-lo, então ele foi liberado. Mas apenas uma semana depois, Christopher foi preso por acusações não relacionadas. Posse ilegal de armas de fogo caseiras e explosivos. Os investigadores logo descobriram que Christopher tinha uma fascinação pouco saudável por explosivos. Ele frequentemente construía dispositivos improvisados e os testava no deserto, muitas vezes jogando-os em minas abandonadas para ver-los detonar. Na manhã de 28 de junho, os vizinhos notaram Christopher carregando um cilindro de gás em seu veículo. Embora ninguém tenha pensado muito nisso na época, já que ele era conhecido por seus experimentos no deserto, ele até brincou que estava planejando outra de suas explosões caseiras naquele dia. Isso levantou suspeitas, mas os investigadores ainda não tinham evidências sólidas ligando-o diretamente ao desaparecimento de Aaron. Mesmo quando confirmaram que as marcas de pneus encontradas perto do Parque Nacional de Joshua Tree correspondiam às do carro de Christopher, isso não era suficiente para uma prisão por um crime mais grave. Como parte dos esforços contínuos de busca, as autoridades estavam vasculhando as inúmeras minas abandonadas espalhadas por Joshua Tree. O desafio era imenso. Muitas dessas minas haviam se misturado à paisagem, tornando-as difíceis de localizar. Após semanas de busca exaustiva sem resultados, a decisão foi tomada no final de agosto de 2014 para encerrar oficialmente a operação. Mas então uma reviravolta inesperada no caso surgiu. Um amigo de Christopher se apresentou com um conjunto de fotos tiradas em maio,
apenas semanas antes do desaparecimento de Aaron. Nas fotos, Christopher e seu amigo eram vistos atirando em alvos no deserto, perto de uma das minas antigas. A área era remota e completamente deserta, tornando-a um local ideal para alguém que não queria ser encontrado. Os investigadores imediatamente decidiram verificar o local. Não foi fácil, mas eventualmente a equipe de busca encontrou o local das fotos. Lá, no fundo da mina, quase 150 pés abaixo, eles descobriram um corpo sem vida. Levou horas de trabalho cuidadoso para recuperá-lo das profundezas, e o estado avançado de decomposição tornou a identificação imediata impossível. No entanto, as roupas forneceram uma pista de partir o coração. A família de Aaron as reconheceu instantaneamente. Testes forenses mais tarde confirmaram o que todos temiam. Os restos mortais eram de fato de Aaron Corwin. A autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia mecânica. Uma corda improvisada havia sido apertada em volta de seu pescoço. Após sua morte, seu corpo havia sido jogado na mina, junto com seus pertences pessoais. Dentro da mina, os investigadores também encontraram um cilindro de gás, o mesmo que os vizinhos haviam visto Christopher carregando em seu carro, e uma garrafa de Coca-Cola meio vazia. Curiosamente, parecia que alguém havia atirado no cilindro de gás, provavelmente na tentativa de causar uma explosão, mas o cilindro não havia detonado. Se tivesse explodido como pretendido, a mina poderia ter desmoronado, enterrando todas as evidências além da recuperação. Especialistas forenses encontraram as impressões digitais e resíduos de suor de Christopher na corda usada na ligadura. Além disso, uma busca em seu veículo revelou outro pedaço de corda idêntica. A garrafa de Coca-Cola encontrada na cena do crime continha DNA de Aaron e Christopher, ligando-o ainda mais ao local. Com essa montanha de evidências, as autoridades tinham tudo o que precisavam para levar o caso a julgamento. Apesar das repetidas negações de Christopher e sua recusa em cooperar com os investigadores, as evidências esmagadoras e os depoimentos das testemunhas permitiram que as autoridades reconstruíssem os trágicos eventos daquele dia fatídico. Mais tarde, ficou claro que o crime não foi um ato impulsivo. Ele havia sido planejado cerca de uma semana antes, logo após a Aaron revelar sua gravidez. Com apenas um curto período de tempo antes de sua mudança programada para o Alasca, Christopher inicialmente pensou que poderia evitar a situação cortando os laços com Aaron e simplesmente seguindo em frente. Mas Aaron estava determinada. Ela havia decidido deixar seu marido Jonathan, acreditando que ela e Christopher poderiam começar uma nova vida juntos, como uma família com seu filho ainda não nascido. Mas Christopher não tinha intenção de seguir esse plano. A ideia de Aaron revelar a gravidez para sua esposa Nicole o aterrorizava. Ele sabia que isso destruiria seu casamento de uma vez por todas. Em vez de arriscar a exposição, ele começou a planejar meticulosamente o fim de Aaron. Ele ligou para Aaron, dizendo que eles precisavam ter uma conversa importante. A Aaron, esperançosa e ainda apaixonada, acreditou que ele finalmente se comprometeria com ela. Ela até contou a sua amiga Aileen sobre o encontro marcado um detalhe inocente, que mais tarde se tornaria uma peça-chave de evidência no tribunal. No dia do encontro, Aaron dirigiu até o Parque Nacional de Joshua Tree, onde entrou no veículo de Christopher. Ele a levou para o fundo do deserto, em direção a uma mina abandonada que ele já conhecia. Durante a viagem, ele agiu naturalmente, conversando com Aaron e até oferecendo a ela uma Coca-Cola para fazê-la se sentir à vontade. Quando chegaram, ele sugeriu que caminhassem e conversassem. Aaron não tinha ideia do que estava por vir. Quando eles se afastaram do carro, Christopher repentinamente puxou um pedaço de corda, enrolou-a em volta do pescoço de Aaron e apertou até que ela parasse de respirar. Ele então arrastou seu corpo sem vida até a borda da mina e o jogou lá dentro, junto com todos os seus pertences pessoais e qualquer coisa que pudesse ser rastreada até ele. Para cobrir seus rastros, ele jogou o cilindro de gás dentro,
na esperança de que ele explodisse e fizesse a mina desmoronar, destruindo todas as evidências. Mas o cilindro não detonou. Em um último esforço, Christopher atirou várias vezes nele de cima, mas, entre a profundidade da mina e a escuridão, sua mira falhou. Durante o julgamento, Christopher manteve sua história, alegando que nunca teve a intenção de machucar Aaron. Segundo ele, o encontro foi uma conversa final para convencer-la a deixar Lou em paz. Ele argumentou que Aaron se tornou agressiva, ameaçando expor o caso e sua gravidez para Nicola se ele não se comprometesse com ela. Ele afirmou que isso o empurrou para o limite. Ele ainda tentou pintar Aaron como emocionalmente instável, dizendo que ela era obcecada por sua filha Liberty, e até havia dito à garotinha que em breve se tornaria sua nova mãe. Christopher insistiu que ele temia o apego crescente de Aaron e sentiu que precisava proteger sua família. Mas o júri não se convenceu. Em 30 de novembro de 2016, Christopher Lee foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau premeditado e adulteração de provas. O tribunal o sentenciou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em uma reviravolta surpreendente, Nicole Lee, a esposa de Christopher, testemunhou contra ele durante o julgamento. Ela revelou que não tinha ideia do que seu marido era capaz e expressou horror com a pessoa com quem havia vivido sem saber por anos. Seu testemunho foi crucial para solidificar o caso contra ele, garantindo que ele nunca mais seria libertado.